Pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos hoje no 16º capítulo deste livro, Ação e Reação. Esse capítulo é muito interessante, ele se chama Débito Aliviado. E ele vai nos contar a história de Adelino Correia, um irmão que está na sua casa de oração, na sua casa onde ele recebe os irmãos, os colaboradores, com muito carinho, com muito empenho, com muito amor. Então, o André, o Hilário, o Silas vão até a casa do Adelino Correia. E eles percebem que era um irmão, um companheiro, que carregava uma ferida, uma grande ferida vermelha, rósea, que lhe causava muita dor. Todo o rosto, a orelha, o pescoço. E ele vivia com muita dificuldade financeira. Então, o Silas vai explicar que ele era um irmão muito querido, companheiro da Mansão Paz. E eles acompanharam a lição do Evangelho que o Adelino Correia realizou para todos os presentes e retornou ao seu lar. Ele que chega à presença de sua mãe. O Hilário pergunta ao Silas se ele não tinha esposo, uma vez que viu que haviam 3 crianças no seu lar. E o Silas lhe confessa, lhe diz que ele havia sido abandonado pela esposa, que deixou a filhinha, uma filhinha que se chama Marina. E o André relata que tinham 2 meninos deitados na cama e a menina parecia 2 crianças pequenas e a menina parecia uma figura da Branca de Neve e os Anões. Então, eles percebem a singeleza do lar, de toda a situação, mas também percebem que as dores do Adelino estavam lhe causando muito pesar. E o Silas já informa aos presentes que médicos espirituais o estavam acompanhando a fim de amenizar as dores que ele estava sentindo. Ele ainda relata o seguinte, Silas, que Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. As circunstâncias de luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Então fica evidente que nesse capítulo Adelino Correia, muito embora carregasse essas chagas, tivesse uma vida de dificuldade, ele já tinha granjeado a simpatia dos amigos espirituais. E o Hilário, então, começa a perguntar, qual a questão, como é que aconteceu aquela situação, qual era a relação da doença no seu rosto e de toda a situação que ele carregava nessa existência. Então, o Silas explica que ele havia sido um filho adotivo numa outra vida, de um fazendeiro que se chamava Gaspar. E esse fazendeiro tinha muitas mulheres, as escravas, com quem ele mantinha relações, e uma delas que lhe deu o filho que também se chamava Gaspar, o então Adelino Correia. Esse filho era muito querido pelo fazendeiro, que o reconheceu como filho, lhe manteve, trouxe-o para dentro da casa, da família, e fez com que ele estudasse. E esse menino era muito querido realmente pelo seu pai adotivo. Ele tinha na época 23 anos e o seu pai, ele tinha 21 anos e o pai 43 anos, quando estavam juntos. Mas em determinado momento o seu pai conheceu Maria Emília, uma moça que tinha a idade do Gaspar, então Gaspar, hoje Adelino Correia.
Essa moça não era uma moça que não tinha honradez, não era uma moça muito sensual. Ela se encantou também pelo Gaspar filho. Se casou com o pai, mas tinha situações que ela sempre mantinha o filho junto dela, o que causou uma fúria no seu esposo, em perceber que ela ficava muito feliz, regozijava de estar junto com o filho do fazendeiro. E até que em determinado momento começou a se alimentar entre ambos animosidade, um desejo de vingança, uma ira. E tal aconteceu que o Gaspar, o Adelino Correia, se apaixonou pela Maria Emília e começaram a manter um relacionamento às escondidas. Mas não conseguindo mais manter esse relacionamento, eles planejaram matar, assassinar o fazendeiro, o pai de Gaspar. Fizeram uma forma de como se o pai houvesse sido vilipendiado pelos escravos, a casa se incendiou e ele morreu queimado. Ambos mantiveram então relacionamento, continuaram no relacionamento agora sem os empecilhos do pai, do fazendeiro, mas em 5 anos, quando o pai do Gaspar filho desencarnou, já entrou um processo obsessivo terrível. Ele nunca conseguiu ser realmente feliz com Maria Emília. E em 5 anos, o seu remorso, aquele arrependimento começou a tomar conta e vinculou ao seu pai. Ele começou a ter essa situação e ele adoeceu, muito jovem, adoeceu e ficou acamado, sentindo dores, sentindo uma situação do seu corpo queimar. Ele atraiu para si a mesma situação a que havia causado em seu pai, seu generoso pai, que o acolheu. Em 5 anos, o Gaspar, o Adelino Correia, desencarnou. E por essa razão, por conta dos seus méritos, reencarnou com essa chaga no rosto que queimava, que lhe fazia sofrer toda essa vermelhidão, que o Silas explica que era para ser no corpo inteiro, mas sua dívida foi amenizada por conta do seu merecimento, por conta do atendimento, por conta da caridade que ele exercia, do evangelho, da dedicação a Jesus, da forma com que vivia, modesta, mas honrada, séria, responsável. É interessante que toda essa situação é narrada com detalhes nesse capítulo. E o Hilário faz inúmeras perguntas, como sempre. Em determinado momento, o Hilário diz quem seriam aqueles espíritos. E o Silas coloca que a filha era Maria Emília, reencarnada, então como filha, e as 2 crianças, os 2 meninos que ele mantinha, eram crianças que haviam sido abandonadas. E ele acolheu em seu lar, mesmo com as dificuldades financeiras. Aquelas 2 crianças eram os 2 escravos que ele contratou para juntos maquinarem, para que realizassem o incêndio e assassinassem o seu pai. Vejam que ele já estava então com todos esses juntos em seu lar, educando no bem, no Evangelho de Jesus, com oração, dignamente. E o Hilário pergunta, mas e o pai do Adelino Correia? Onde está o pai dele? E o Silas fala, calma, Hilário, nós saberemos o que vai acontecer. E é interessante que eles voltam para a Mansão Paz e na noite seguinte eles voltam à residência do Adelino Correia. O Adelino Correia, em desprendimento do sono, eles conversam e de repente eles percebem que é deixada uma criança abandonada
na residência da Adelino Correia. Então, o Adelino, em desprendimento do sono, ele vê a criança, ele conversa, então Silas esclarece a André e a Hilário que aquela criança que ele iria recolher era o seu pai, que havia retornado, que não pôde vir com os laços consanguíneos, mas que seria educado e seria cuidado, seria amado, e pelos laços da paternidade, sem a maternidade, somente ele cuidaria, zelaria do seu filho, juntos conseguiriam amenizar o mal, apagar a mágoa, aquela situação toda, e ele conviveria com aquela doença, com aquela situação que ele carregava da sua pele, sempre queimando, sempre causando chagas por conta do que ele causou ao seu pai. Então é uma situação muito, muito bela, é muito emocionante. Eles então conversam sobre o júbilo, né? Quando eles haviam percebido da forma com que a história finalizaria, o Druso, que também estava junto, ele havia comparecido naquele dia específico, porque o Adelino Correia e o seu pai eram tutelados da Mansão Paz. Então o Druso veio, realizou uma grande oração no ambiente para que quando o Adelino Correia acordasse do seu sono, ele imediatamente ele reconheceu, ele sabia mesmo, sem se recordar com detalhes daquele sonho, ele sabia da sua missão naquele momento com a criança. Ele foi tomado de surpresa, diz aqui no livro. Ele foi laçado por Druso, né, muito amorosamente. E quando ele percebeu a criança à porta da sua casa, ele, tomado de surpresa, ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe disse com segurança: Adelino, eis o pai ofendido, que enjeitado pelo coração materno, que não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, porque mas ele registrou no templo mental como o apelo do amor celeste, que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz, tomando de alegria para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas e Hilário, emocionados, acompanharam toda a trajetória daquela situação. E eles terminam falando que não tiveram qualquer ensejo de outra conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo: quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração no excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E depois dessa conversação, todos felizes retornam à Mansão Paz e o Adelino Correia com a sua missão de transformação. Que Jesus nos abençoe. Comente o nosso canal, capítulo, assinem o canal. Estamos finalizando o livro, um capítulo melhor do que o outro. Um grande abraço.